Vós, Senhor. Uma salva de palmas à palavra de Deus. Vamos dizer juntos o tema de hoje, nesse quarto dia da novena. Passarei o meu céu. Fazendo bem sobre a terra. Passarei o meu céu fazendo bem na terra. Pode sentar. Para a gente viver este tema que Santa Teresinha almejou e de fato realizou e realiza, primeiro nós precisamos ter uma vida de santidade, como Santa Teresinha traçou neste mundo, um caminho de santidade. Na sua pequena via, ela escolheu o caminho da santidade, o caminho do sacrifício, o caminho do Calvário, o caminho da cruz. Todos nós de alguma forma passamos por isso, mas é preciso acolher esse caminho, porque às vezes vem a cruz e a gente joga fora. Eu não quero a cruz, eu não quero a dor. Lógico que não somos masoquistas, ninguém gosta da dor, mas na nossa espiritualidade somos convidados a aceitar, de fato, a dor, a cruz, não como um caminho de derrotados, de perdição, mas como um caminho de vitória. Então, nesse sentido, a dor, a cruz, o sofrimento, são para nós ensinamentos, são trampolins para pularmos de onde estamos para um outro nível. No âmbito espiritual, é preciso dar passos, ou então a gente fica travado. Reza, reza, reza e nada acontece. A gente até promete ter uma espiritualidade mais assertiva, de intimidade com Deus, mas só fica na palavra. Não saímos desse plano, não saímos dessa ótica. Santa Teresinha, ela fez essa promessa: passarei o meu céu fazendo o bem na terra. Todos nós podemos também viver o que Santa Teresinha prometeu, sim ou não? Quem gostaria de experimentar, de fazer essa experiência de Santa Teresinha, passar o céu fazendo bem na terra? Quem gostaria? De verdade? Se a gente não sonha, a gente não consegue alcançar. Só é necessário duas coisas. São necessárias duas coisas para que isso aconteça de fato. Primeiro, ser santo. Aqui, na terra. Santa Teresinha viveu a santidade na terra. 24 anos de esforço para ser santa. Depois, morrer e ir para o céu. Quem quer ser santo aqui na terra? Quem quer morrer e ir para o céu, para fazer o bem sobre a terra? Diminui, né? O número dos que levantam a mão nessa hora. Dá uma preguiça de ficar com o braço erguido. Mas olha, esse morrer, às vezes a gente só imagina a morte física, mas o morrer é nas pequenas coisas. Morrer para as minhas vontades, morrer para os meus desejos, morrer para os meus instintos, para que a vontade de Deus aconteça em mim, para que os desejos de Deus aconteçam em mim, para que os desígnios dele aconteçam em mim. Então, nesse sentido, é uma morte. Eu renuncio a mim mesmo, para viver não os meus planos, mas os planos de Deus. E isso já é santidade. É difícil? É sim. Não é poesia, não. É difícil, mas é possível. Quando? Primeiro passo, eu me esforço, é ação humana mesmo. Eu me esforço, eu quero, eu luto. Segundo, quando eu conto e me apoio na graça de Deus. Sem a graça de Deus, nada é possível. Repete isso, compadre. Mas com ela tudo é possível. E hoje eu quis celebrar essa missa para pedir perdão pelos pecados. Primeiro, porque o Evangelho e a leitura também nos induzem a isso. Segundo,
Porque nós precisamos da misericórdia de Deus, sim ou não? Para sermos santos, precisamos da misericórdia de Deus. Então, o convite para nós hoje é, ao olhar para Santa Teresinha, que tenhamos a coragem de imitá-la nos pequenos detalhes da vida. Veja bem, um relato muito bonito, marcante, para mim pelo menos, que se encontra no seu caminho, na sua pequena via, é exatamente um fato dela estar numa lavanderia, a sua colega de trabalho sacudindo as roupas, caía sabão em seu rosto. Ela não gostava daquela cena, ela odiava, detestava. Mas o que ela resolveu fazer? Oferecer aquele sacrifício pelos pecadores, pelos pecados do mundo. E isso é nobre, sim ou não? Quem de nós faz isso? Às vezes a gente quer dar um murro na cara da pessoa, né? A tendência humana é essa. Mas ela aproveitou o momento de dor, de sofrimento, até da sua ira, e ofereceu aquele sacrifício. Olha aí, são pequenas vias que nos elevam. Ela ofereceu aquilo em sacrifício pelos pecadores, pela conversão dos pecadores. Saibamos aproveitar os momentos de dor, os momentos de cruz, de humilhação, de perseguição, para nos colocarmos em sacrifício, oferecendo por aqueles que precisam das nossas orações, por aqueles que precisam de conversão. Então, que nada seja desperdiçado, tudo que vem a nós seja de proveito por nós. A primeira leitura de hoje, nós ouvimos aqui, livro de Esdras. Olha, é importante nós entendermos essa leitura a partir da ótica humana e Ageu, a partir da ótica humana e da ótica divina. Esse profeta foi de suma importância para o povo que estava exilado, saiu do exílio da Babilônia e agora é um povo convidado a construir suas casas, a cidade e a casa de Deus. O que aconteceu aqui nessa leitura? Eles estavam priorizando tudo, menos a casa de Deus, menos as coisas do Senhor. Cada um buscando o seu próprio interesse, cada um buscando a sua própria vida, cada um fazendo as suas próprias coisas e deixando Deus de lado. Quantas vezes a gente faz isso na vida, né? Às vezes a gente vai cuidar das nossas próprias coisas, cuidar daquilo que é interesse, e a gente deixa Deus de lado. Quantas vezes a gente abandona Deus? Quantas vezes a gente coloca Deus em segundo plano? Santa Teresinha, 24 anos colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Ela fez do seu coração o altar de Deus. Deus dali nunca se ausentou, porque ela permitiu que aquele espaço fosse de Deus e somente dele. Essa deve ser a nossa vida também, se quisermos um dia viver de fato o que ela vive hoje e prometeu e cumprir. Passar o céu fazendo o bem sobre a terra, intercedendo por aqueles que estão aqui por nós. E olha, priorizar as coisas de Deus é colocá-lo em primeiro lugar. Ageu então foi diante daquele povo para ensinar aquele povo que sem Deus nada é possível, que sem Deus não existe graça, não existe milagre, sem Deus não existe bênção. Construir a casa de Deus deve ser então prioridade. E eles estavam preocupados com tantas outras coisas, exceto com a construção da casa de Deus. Edificai a casa e ela me será aceitável. Deus fala através do profeta Ageu, desse jeito. Edificai a casa de Deus e ela me será aceitável. E olha só o que a palavra diz: considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco. Tendes vos alimentado e não vos sentis satisfeitos. Às vezes é assim na vida. Tem tanta gente que chega para o padre: padre, trabalho tanto, recebo no final do mês até um dinheirinho bom, salário bom, e não sei para onde vai esse dinheiro, e não gasto à toa.
Parece que meu dinheiro não tem sentido. Está vazio. Quantas pessoas chegam assim, com esse tipo de reclamação? Está aqui na leitura. Quando se busca as coisas em primeiro lugar ao invés de Deus, tudo perde sentido. Tudo é canalizado de forma errada. Por isso, aqui o profeta Ageu tenta levar esse povo a glorificar a Deus, construindo a sua casa, edificando a sua casa, deixando aquilo que é humano não de lado, porque tudo precisa ter também prioridade. O que o profeta Ageu está dizendo aqui? Vamos elencar prioridades, das maiores para as menores, e Deus em primeiro lugar, depois virão as outras. É isso que o profeta está ensinando aqui a este povo, que outrora estava exilado. O Salmo: o Senhor ama seu povo de verdade. Repete, compadre. O Senhor... Não há dúvida disso, né, gente? Eu acho que é comum a todos nós. Quem experimenta o amor de Deus dia a dia? Na alegria, na dor, também no sofrimento. Deus nos ama, sim ou não? Quando a gente confessa, é tão bonito. Quando o padre impõe a mão e ali ele absolve os pecados, o que acontece ali? O amor de Deus. É Deus que está dizendo assim: meu filho, te amo. Minha filha, eu te amo. Vai e não peques mais. Seu pecado não te escraviza mais. Seu pecado não te domina mais. Agora é a minha graça. Olha que bênção. Se nós nos envolvêssemos e nos apaixonássemos tanto por este mistério da confissão, não esperaríamos tanto tempo para se confessar. Tem gente que já não se confessa há muito tempo. Perda de tempo, de valor. Está desperdiçando uma graça tão grande, que é o perdão de Deus. No evangelho de hoje, para complementar esse salmo, o Senhor ama seu povo de verdade, nós temos aqui o tetrarca Herodes, que ouviu falar de tudo que estava acontecendo e ele ficou perplexo. Grava essa palavra, professora Crícia, me ajuda aqui na interpretação dessa palavra. Ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Que confusão que aconteceu na cabeça de Herodes. E agora? O que Herodes faz? Ele disse assim: eu mandei degolar João. Quem é esse homem? Está falando de Jesus, sobre quem eu ouço falar essas coisas. E ele termina dizendo assim: e procurava ver Jesus. Ele ficou perplexo. O que significa perplexo? Assustado, com medo, ficou com temor. Olha só, se eu pudesse dar um tema para essa homilia, seria exatamente essa: arrependimento não é complexo de culpa. Repete. Herodes estava com complexo de culpa, ele não estava arrependido. Nós podemos fazer um link com o evangelho que virá pela frente, em que fala de Pedro, quando ele confessa a sua fé. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Senhor, o Cristo ungido. Profissão de fé perfeita de Pedro. Aqui nós temos a mesma passagem, só que diferente a situação. Pedro professou a fé com verdade no seu coração. Herodes estava com medo. Eu quero ver Jesus. Quero ver Jesus. Para que eu quero ver Jesus? Segundo o pensamento, o sentimento de Herodes. Para ver o que ele quer fazer comigo. Será se ele quer vingança? O que vai acontecer comigo após Jesus chegar? Ele queria saber disso. Então ele estava com complexo de culpa. Eu matei João, eu mandei degolar João, e agora? O que vai acontecer comigo? Não tem arrependimento aqui da parte de Herodes.
A exegese bíblica nos ajuda a entender que Herodes não se arrepende, ele fica com medo, ele fica com um sentimento de culpa, mas tomado de medo, porque ele estava pensando que Jesus iria matá-lo. Era esse o sentimento dele. Aqui nós temos uma passagem que nos chama muita atenção. Precisamos voltar nosso coração, nosso olhar para Jesus, para de fato vivermos o que Pedro viveu e não o que Herodes. Não são os sentimentos de culpa que precisam nos levar ao altar de Deus. Não podem ser os sentimentos de culpa, o medo do inferno. Não pode ser. Não podemos vir ao altar, não podemos vir à Eucaristia, à Santa Missa, porque eu tenho medo do inferno. Não. Em primeira instância, eu devo vir à missa, me aproximar do altar por amor. O sentimento de louvor, de adoração, consequentemente, de gratidão. São esses os elementos que devem nos aproximar de Deus. E a consequência disso, seremos livres do inferno, iremos para o céu, e de lá poderemos fazer o que Santa Teresinha faz hoje conosco, fazer o bem sobre a terra, passar o céu fazendo o bem na terra, intercedendo pelos que na terra se encontram. Então Herodes aqui, movido por um sentimento de medo, quis ver Jesus. E hoje, queremos ter esse encontro com Jesus? Por causa do medo ou por causa do meu amor por Ele? Por causa do louvor? O que tem nos trazido aqui na novena de Santa Teresinha? O que tem nos movimentado até a igreja, até a Eucaristia? É o medo ou é o louvor? O verdadeiro amor, a verdadeira gratidão pelo Senhor. É importante termos essa resposta na ponta da língua. Santa Teresinha viveu a sua vida inteira, os seus 24 anos, glorificando a Deus. Ela não se aproximou de Deus por medo. Ela se aproximou de Deus porque o amava, o adorava, porque ela tinha nos seus lábios, no seu coração, o verdadeiro louvor. Que tenhamos isso como regra de vida. Colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus como prioridade na nossa vida, o ensinamento da primeira leitura. Depois, buscá-lo não por medo do inferno, mas porque eu o amo, eu o adoro, eu sou grato a tudo que Ele tem feito a meu favor, principalmente pelo amor que Ele derrama sobre mim, quando menos eu mereço. E nós cantamos isso, nós rezamos isso no Salmo. O Senhor ama seu povo de verdade, não é com falsidade, é de verdade. E este amor é derramado sobre todos nós, os bons e os maus, os santos e os pecadores, sobre todos nós. Feche um pouquinho os seus olhos. Diante deste amor, vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de sermos verdadeiros adoradores. Que sejamos como Santa Teresinha, capazes de viver aqui, nessa terra, o pedaço do céu. Que possamos estabelecer com Deus prioridades pelas coisas do alto, prioridades pelas coisas do céu. Senhor, derrama sobre nós a sua graça. Sem ela nada podemos, mas com ela tudo podemos, porque o Senhor nos dá força. O Senhor nos ajuda a superar. O Senhor nos ajuda a enfrentar as batalhas diárias. Que como Santa Teresinha, eu seja capaz de oferecer a minha dor, meu sofrimento, a minha humilhação em sacrifício por aqueles que ainda precisam de conversão. Me ajuda, Senhor, a viver o céu aqui na terra, para um dia passar também o meu céu fazendo o bem na terra. Vamos cantar esse trecho que nós cantamos aqui no início, com fé, com devoção. Coloca a mão no coração, bem suave,
passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. Passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. Passarei o meu céu fazendo bem sobre a terra. força, mais uma vez, as vozes.